Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do nono ano. Aqui quem fala é o professor Danilo Yuri Sacramento, professor de ciências de vocês. E hoje nós vamos abordar sobre rodas e roldanas, ok? Qual a utilidade lógica das rodas e roldanas no nosso dia a dia, para que elas são úteis e a aplicabilidade delas na física, ok? E vamos lá aqui. Vamos lá, você precisa entender uma coisa. A roda ou rodana, nós já tínhamos abordado sobre medidas de pesos, ok? Em que nós colocamos um peso e verificamos a massa, né? Nós comumente chamamos de peso, mas na verdade não são pesos, são massas em quilos que nós usamos no nosso dia a dia, especialmente quando, por exemplo, vamos à feira, em que os feirantes vão e pesam e comparam os pesos de alguns produtos que eles vendem com o que? Com um peso lá padrão que eles possuam. Então, a força da gravidade vai atuar aqui tanto no peso, ok, do objeto, quanto no peso que eles estão usando como padrão. Mas não só isso, como também, por exemplo, na área de engenharia civil, para saber se uma parede está ou não equilibrada ou está pendendo para um lado ou para o outro, são necessários pesos que, juntos a essas roldanas, vão fazer com que esses pesos subam e desçam, até mesmo sejam usados na construção civil também para outros fins, como pilastras, vigas, para formarem o esqueleto de uma construção, como prédio, casa, etc. Ok, gente? Então, nós precisamos compreender as rodanas exatamente para estes sentidos. As práticas e utilidades que elas têm estão no nosso dia a dia comumente e nós muitas das vezes não percebemos. Por exemplo, também, né, para quem mora no interior, em uma região que haja um poço, literalmente um poço, daqueles formados de tijolinhos com um balde amarrado numa corda, aquela visão medieval do poço comum, muito usados em filmes de terror, histórias de ficção e terror, em que aquele poço, a pessoa derruba o balde lá onde há água, de maneira que ele afunde, e ao afundar a pessoa puxe, tendo que fazer uma força, aqui no caso simbolizada pela bolinha amarela, ok? Então, simbolizado pela bolinha amarela do primeiro, digamos assim, do lado esquerdo de vocês, aqui no canto esquerdo da primeira roldana, em que quando a pessoa liga, eu coloquei lá, né, lá, eu estou puxando aqui, força da bolinha, força F vermelha. Digamos que o peso seja o próprio balde com água e eu estou deixando cair lá no poço, derrubando lá. A força da gravidade vai e desce, ele sobe com água, eu tenho que fazer uma força maior do que a massa deste balde com água, para o quê? Para que eu consiga elevá-lo até a parte de cima com a roldana, onde está a roldana, de maneira que eu possa obter esta água do poço. As rodanas servem para mudar sentido e direção de um corpo, diminuindo ou aumentando, dependendo da intensidade da força que eu aplique lá na corda que eu puxe ou empurre, fazendo o que? A movimentação. Em regra, a rodana ela é fixa, ok? Mas ela gira em torno do próprio eixo, ok? Nós vamos trabalhar com rodanas fixas que giram em torno do próprio eixo. Podemos também trabalhar com rodanas móveis, que além dela girar em torno do próprio eixo, ela anda por toda a corda que nós estamos empurrando ou puxando. Geralmente essas rodanas que estão vinculadas a esta movimentação a mais estão muito relacionadas à construção civil. Rodanas usadas
para movimentar andaimes e outros tipos de objetos em uma construção, por exemplo, de um prédio mais alto, de maneira que não sejam tão, digamos, pesadas, em que a força-peso não seja tão grande nesses objetos a ponto deles serem movimentados ao longo do tempo e do espaço, ok? Então, vamos lá. Nós podemos observar aqui que nesse primeiro nós já abordamos. Vou mostrar aqui a segunda, que eu aplico uma força para cima puxando a rodana, só que aqui a rodana está na parte de baixo. Geralmente este segundo padrão é usado em construção civil para saber se a parede está realmente equilibrada ao que há um peso colocado no teto, que sustentado pelas paredes. Caso esse peso tenda por um lado por outro, é porque indica que a parede e o teto estão tortos, ok? E no terceiro, você usa na construção civil para levar e trazer pesos em andares distintos, por exemplo, o peso de vários pisos, em que esses pisos precisam ser levados para áreas mais altas. Então esse conjunto de rodanas podem elevá-los, ou até mesmo o padrão aqui mostrado pode ser usado também em elevadores, em que o peso Fg, né, a força de gravidade da setinha azul, que é o padrão aqui, é o peso do próprio elevador com as pessoas dentro, em que depois é colocado um sistema de mecanização de rodanas para fazer com que aquele peso ali se desloque entre andares. Por exemplo, aqui na régua 2, 3, 4, 5, digamos, sejam os andares, e o sistema ele puxe e empurre o que? Esse padrão para o que? Para que o... Como é que eu posso dizer? Para que o elevador ele seja deslocado, ok? Vamos lá. Na situação A, vamos lá. Não, eu vou deixar o livro aqui, o livro didático, abordar o livro didático de forma direta com vocês na aula ao vivo, ok? Então, o que acontece? Enquanto que existe um sistema, o primeiro sistema em que tanto a força que você faz quanto o peso ele gira, eles estão no mesmo sentido, que é para baixo, ok? Quando você, estão em sentidos opostos, em que a força que eu jogo, eu puxo, no primeiro, o caso do poço, em que eu puxo para baixo e o balde sobe, ok? Aí é uma rodana, no caso fixa, a força de resistência, ok, que existe contra a força que eu faço, existe uma força de resistência do peso do balde, que é o peso do corpo, é feita contra a força que eu faço. Eu empurro para baixo ou eu puxo para mim a corda para que o balde suba do poço, e o peso dele é a resistência, a força resistente contra a força que eu faço. Ela é contra, ok? Então, elas possuem intensidades iguais, elas precisam possuir, ou eu ter uma força o quê? Maior, uma intensidade maior do que esta força de resistência. Ela apenas muda a direção e o sentido dessa força potente, ok? Não altera a intensidade, de maneira que vai variar, ok? Ou seja, como eu coloco e desço e levanto o que? O balde do poço, ou qualquer balde na musculação, ou qualquer aparelho de musculação em que eu levante e desça. Por exemplo, o aparelho que eu não lembro agora o nome, que é responsável para você fazer peito, ok? Você senta na frente de um aparelho que tem os pezinhos, você coloca lá a plaquinha que engancha lá um pedaço de ferro, e as plaquinhas lá de 5, 10, 15, 20 vão sendo acumuladas,
Daí você vai e puxa na direção do seu peito, lá a coluna ereta, puxa em direção ao seu peito uma barra de ferro com uma corda com roldanas, aquelas rodinhas que ficam quando você puxa para baixo em direção ao peito, automaticamente você levanta o peso da musculação. Ou também quando você vai, como eu citei anteriormente, levantar o balde, né, que você está puxando o balde para que ele suba em sua direção. Você empurra tecnicamente. O ideal é você empurrar para baixo a corda, porque você vai conseguir toda a sua potência máxima, ok? E o balde indo na direção oposta. O caso da musculação, ele é mais visível que acontece quando você está numa academia, okay? Fazendo costa ou peito. O aparelho lá ele possui roldanas específicas para isso. Enquanto que existe outro padrão, que o eixo não é fixo, ok? Existe o padrão fixo, padrão, como eu falei, a rodana ela vai só girando em torno do próprio eixo, mas ela não anda para cima, para baixo, para um lado, para o outro, ela só gira em torno do eixo. Do próprio eixo é fixa. Sem ser fixa, além de girar do próprio eixo, ela caminha na corda ao decorrer do tempo. Por exemplo, uma rodana que faz isso é quando você faz tríceps e bíceps, se eu não me engano, e as rodanas de elevador, como eu citei. Então, existem esses dois padrões de rodanas que vocês precisam entender. O que o móvel, ele varia, ele move-se junto com o corpo a decorrer do tempo. Por exemplo, o peso do elevador, ele é sustentado por duas partes da corda, entendeu? Diminuindo a intensidade da força potente, ou seja, da força. Quem é a força potente? Sempre a força do objeto de estudo. Aqui no caso do exemplo é o elevador, ok? A força potente, para diminuir ainda mais essa força, que em muitos quilos chega podendo ser até tonelada, entendeu? Além da a soma do elevador com a das pessoas, somando tudo dá uma tonelada ou mais. Então é necessário você entender que precisa de mais rodana, entendeu? Maior quantidade de rodanas no sistema. Então você põe outra rodana, em que essas rodanas, uma é fixa e a outra é móvel, ou as duas móveis, de maneira que diminua o peso daquela força de que vai puxar a corda de aço ou a corda de sisal ou qualquer corda comum para levantar o peso. Então, na rodana móvel, você reduz a metade a força de resistência do corpo ao objeto que você quer levantar. Pois bem, geralmente isso ocorre quando você vai fazer, eu acho que bíceps e tríceps ainda continua sendo rodana fixa. Eu não lembro bem, mas em uma academia eu acho que rodana é rodana fixa. É rodana fixa. Bíceps e tríceps continua sendo rodana fixa. E a questão do elevador é um exemplo, sim, de rodana móvel, ok, gente? Então, outros sistemas de rodanas aqui para mostrar para vocês, só para você ter ideia, ok? Você tem o movimentação em quilo que você levanta, 10 newton está sendo usado aqui. Aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. Você tem, olha lá, uma corda, você tem 10 newton com duas cordas na mesma rodana. Você tem metade para levantar o mesmo peso. Veja que quanto mais rodanas, menos newton de força você vai usar. 3 aí, você já está levantando com 3, é menos ainda para levantar o mesmo peso, olha lá, do sistema. E aqui no caso, opa, aqui eu estou colocando a régua na frente, meu Deus, e agora? Vamos ajeitar aqui, pronto, aqui. Olha, veja lá, são 4 cordas empurrando o peso para cima. 2, olha, tá vendo? De 3 para 2, então você já diminui, aumentando o número de rodanas. Você vê que dobrou, né, de 2 cordas
com 2 rodanas para 4 rodanas com 4 cordas, e você diminuiu para mais, de 5 Newton para 2 Newton, para levantar o mesmo peso. Você dobrou o número de rodanas, dobrou o número de cordas, e você diminuiu para mais da metade, 2,5, né? 2,5 você diminuiu pela metade, então é diretamente proporcional. Vou repetir, você diminui você aumenta, dobra o número de cordas e rodanas de 2 para 4, de cordas que giram em torno da rodana, de maneira que essas rodanas e cordas forcem o sistema a fazer com que você levante o mesmo peso de forma mais leve, gastando menos força. 2,5, de 5 para 12,5. Então vamos lá, vou agora terminar nossa querida aula de rodanas e vou... Opa, 15 minutos, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.